Projeto Genoma é um nome que a gente dá, né, para, na verdade, qualquer projeto que envolva você pegar todos os cromossomos, todo o DNA da célula de qualquer espécie, né, e sequenciar. O que é sequenciar o DNA? Você lê a ordem que estão as bases, aquelas letras A, T, C, G, né, dentro desse DNA. Então, ler tudinho. E são milhões, bilhões de bases, dependendo do tipo de organismo, né? E colocar tudo isso numa ordem, saber onde começa um gene, onde termina, para que ele serve, são projetos gigantescos, né? Então, toda vez que você quer fazer isso com qualquer espécie, sendo animal, vegetal, uma bactéria, você vai falar que é um projeto de genoma. Normalmente, quando a gente fala o projeto genoma, a gente está se referindo ao nosso mesmo, né? Está falando de humanos. Então, o projeto Genoma Humano foi um deles, foi o principal, né? Era o objetivo principal desde o começo, né? Porque eles achavam que eles iam conseguir, com isso, saber como é que a gente funciona, basicamente. Esse projeto de Genoma Humano foi feito principalmente nos Estados Unidos e Europa, né, porque foi um investimento gigantesco do governo americano e de alguns governos europeus, né, então em um monte de laboratórios ao mesmo tempo, um projeto gigante, mas internacional, né. No Brasil a gente não entrou nesse projeto, porque na época a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, né. Com o projeto, as tecnologias foram barateando. Começou a se tornar mais fácil sequenciar DNA, porque a tecnologia foi aumentando. Com isso, o Brasil começou a poder entrar em projetos de genoma, não necessariamente o humano. Então, o que se faz no Brasil? Principalmente no estado de São Paulo, que é o mais rico, né, da federação, principalmente com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado. Alguns laboratórios receberam verba para fazer projetos do genoma, de várias coisas. Genoma da cana-de-açúcar. O que interessa aqui no Brasil? O que a gente exporta? Açúcar. Vamos ver o genoma da cana. O que a gente exporta? Suco de laranja. Vamos ver o genoma de uma bactéria que ataca a laranja, que é a Xylella fastidiosa. É importante porque ela destrói a nossa produção, né? Então ela custa dinheiro para o país. Então todos os projetos de genomas brasileiros ou são voltados para a biodiversidade, para a conservação, né, de espécies em extinção e tal, ou para o econômico, para essa parte de agricultura. Eu nunca trabalhei em um projeto de genoma desses, né, diretamente. Eu sempre estive do lado de laboratórios que trabalhavam com Xylella, com cana, com outras bactérias e tudo. E até usava os mesmos aparelhos, né, porque eu também sempre sequenciei DNA de abelhas, mas não o DNA completo delas, então eu não podia falar que era o genoma delas. Eu fazia o sequenciamento de pequenos pedaços do DNA só para comparar, né, um monte de abelhas diferentes. Foi publicado como finalizado, então foi conseguido, né? Já cumprimos o objetivo. Então, pelo menos um genoma de uma pessoa foi sequenciado de cabo a rabo, todos os cromossomos daquela pessoa, e foram determinados onde ficavam os genes, como era o objetivo. O que tem sido feito agora? Aquilo era uma pessoa, né? Aquilo não estava simbolizando, não estava representando a população do mundo todo, porque todo mundo tem um pouquinho de diferença no DNA, senão a gente não seria, né, todo mundo um pouco diferente um do outro. Então, o que tem sido analisado agora seriam as variações, né, tem se buscado o que varia de uma etnia para outra, de uma região do mundo para outra, de uma pessoa que tem uma doença para uma pessoa que é saudável. E outra coisa que está muito agora, né, palpitando aí nesse mundo, é você estudar como funcionam os genes e não mais qual é o texto, como eles funcionam, como eles interagem uns com os outros, quais estão ativos numa célula, quais estão inativos, por quê, né? Por que um câncer se desenvolve? Porque esse gene que deveria estar inativo de repente se ativou por um engano e fez com que esse câncer surgisse. Eu acho que no começo foi um
gasto de dinheiro um pouco elevado, mas eu acho que foi necessário. E justamente por isso que eu falei para vocês de diminuir os gastos, diminuir o custo final. Então, era uma tecnologia que precisava ser desenvolvida, não necessariamente por causa daquele projeto, mas principalmente para você abrir caminhos para que essa mesma tecnologia pudesse ser usada para um monte de outras coisas. Então, apesar de no começo ter sido um gasto gigante de dinheiro e talvez os resultados que vieram não tenham sido tão impressionantes quanto o pessoal achava, né? Eles achavam que iam descobrir a cura para um monte de doenças e ainda não foi, né? Ainda não rendeu esse tipo de fruto. Mas por outro lado, o quanto isso trouxe em termos de tecnologia para usar isso para um monte de outras coisas e talvez daqui a um tempo esses dados também possam ser usados para tudo isso que prometeram, eu acho que foi muito importante. Mas nesse sentido, principalmente, de você desenvolver uma tecnologia que permite, então, no futuro, o uso desses dados de uma forma mais efetiva. Hoje é basicamente só uma coleção de dados, mas não um uso direto. Mas como toda pesquisa, né? Pesquisa, ciência é assim, ela começa de uma forma mais básica e depois é que ela encontra aplicação, anos depois, décadas depois.